Salve família bianconeira, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Vida Bianconeira, o dia a dia da nossa Juventus, da nossa Vecchia Senhora, da nossa história de um grande amor e sem cortes, sem edições, como a vida é. Hoje, pessoal, quero fazer um vídeo aqui de agradecimento ao Szczęsny. Acabou de ser anunciado que houve uma rescisão contratual mútua entre as partes, né? Um acordo entre o Szczęsny e a Juventus para rescindirem o contrato. E eu quero agradecer o Szczęsny, né? Primeiramente eu vou passar detalhes, antes de começar o agradecimento formal ao Szczęsny, eu quero passar detalhes de como ficou a rescisão dele. O Szczęsny, alguns meses atrás, ele disse: se a Juventus precisar da minha ajuda, né, em um momento difícil que esteja passando, eu não vou me opor, eu vou ajudar a Juventus a sair fora se eu não estiver dentro do projeto. E assim ele fez. Né, ele tinha um dos maiores salários da Juventus, cerca de 7,5 milhões de euros, quase 8 milhões de euros, né, que se com as taxas, né, de governo, essas coisas, é o dobro, né, ele ganhava aí quase 15 milhões, né, a Juventus gastava com ele, né, ganhava não, né, a Juventus gastava com ele quase 15 milhões por ano, né, e a Juventus ia ter que gastar isso em mais um ano de contrato dele, mas com esse acordo que ele fez, ele aceitou reduzir aí para 4 milhões, que é o que a Juventus vai gastar com ele, em vez dos 15. Então a Juventus tem uma economia brutal aí com o Szczęsny. Ele fez esse sacrifício pela Juventus, é um ato de amor pela Juve, né, que o Szczęsny fez para poder rescindir o contrato dele. Ele vai provavelmente procurar um novo clube agora, né? A Juventus contratou por oportunidade o Di Gregorio, que foi o melhor goleiro da última temporada, e porque ele é muito bom com os pés. E o Szczęsny não achou uma solução onde ele pudesse, até o momento, né, uma solução que agradasse ele. Ele está até pensando em se aposentar, o que seria muito triste. Eu acho que o Szczęsny dá um caldo ainda por uns 3 anos, tranquilamente. Ele é um goleiraço, cata muito, ele sempre tem assim, toda temporada ele tem umas 3 partidas de bosta assim, que faz muita cagada, e depois ele engrena e salva muito, cata muito, faz milagre. Em pelo menos umas 7 partidas na temporada inteira ele faz milagre a ponto de tipo o time ganha 3 pontos por conta dele, entendeu? Então o Szczęsny é um goleiraço, vai fazer muita falta. O primeiro agradecimento que eu tenho para ele é porque ele fez com que a gente não sentisse falta do maior goleiro da história do futebol, que foi Gianluigi Buffon. Gianluigi Buffon, para mim, e eu acredito que para quem tem qualquer decência futebolística, qualquer pessoa que pense o futebol de uma maneira inteligente, é o maior goleiro da história do futebol. Não tem goleiro mais espetacular do que o Buffon. Talvez tenha tido goleiros que foram mais espetaculares em algum ponto da carreira, mas o Buffon, em termos de longevidade, em termos de constância, foi o maior goleiro da história do futebol, não tem jeito. Tá, ele era o goleiro mais completo também, um goleiro fantástico. O Buffon fazia de tudo, pegava pênalti, saía, tinha boa saída, não era tão bom com os pés, mas na época que ele jogava não era tão importante, então tá tudo bem. E o Szczęsny fez com que a gente não sentisse falta disso. Ele jogou demais na Juventus, ele catou muito. Ele, desde que ele assumiu a titularidade, ele não deixou mais, não deu para ninguém, né? Inclusive a Juventus contratou ele e o Perin ao mesmo tempo, porque não sabia qual dos dois ia jogar melhor, e ele não deu espaço para o Perin ser titular em momento algum. O Buffon chegou a retornar para a Juventus depois da experiência frustrada no PSG. Voltou para a Juve, não teve chance de ser titular, tamanho nível elevado que o Szczęsny jogou no gol. Então isso mostra o quão grande ele foi em termos do campo mesmo, né? Qualitativamente ele foi gigantesco. E vamos falar do fora-campo, extra-campo. Szczęsny nunca deu um problema para a Juventus, sempre foi um cara muito bem comportado, um cara que foi pro grupo, nunca deu problema, nunca rachou elenco, nunca foi de grupinho nenhum, sempre foi um cara tranquilão, um líder silencioso nos bastidores, um cara tranquilo, e nos microfones ele é um craque, né? Eu vou ressaltar principalmente a importância dele nesses 2 últimos anos. 2 anos em que o Allegri, nosso antigo treinador,
ele jogou contra o DNA da Juventus. A nossa história foi jogada no lixo pelo Massimiliano Allegri, nosso treinador, em várias e várias entrevistas coletivas, várias declarações, ele falava: Juventus, a Juventus vai brigar pela 4ª colocação, a Juventus vai brigar para classificar para a Champions, esse é o nosso objetivo. E toda vez ele ficava ressaltando esses objetivos mínimos da Juventus. A Juventus nunca brigou por objetivo mínimo, a Juventus sempre lutou, brigou pelo máximo. A Juventus sempre foi um time vitorioso, um clube que, por mais que não tinha o melhor elenco, lutava pelo melhor. E é isso que a Juventus sempre foi. E o Szczęsny, ele fazia questão de ir nos microfones e ir contra o que o Allegri falava. Ele chegava e falava: não, o nosso lema é vencer não é importante, é a única coisa que conta. A gente está jogando mal, a gente tem que desempenhar melhor. Enquanto o Allegri falava: não, é um trabalho, a gente vai melhorar, tal, ele falava: não, isso não é digno da história da Juventus. Ele, cara, era muito duro em relação a isso, batia muito nessa tecla, e eu sou muito, muito fã dessa liderança do Szczęsny e desse posicionamento dele. Por isso, um agradecimento pro Szczęsny. Vamos sentir a falta dele, e muita boa sorte para ele no futuro, se ele for aposentar, que ele seja feliz. Se ele tiver outro clube, vou torcer por ele, para que ele seja muito feliz. E sorte pro Di Gregório, que é o nosso goleiro a partir de agora também, né, pessoal? Vencer não é importante, é a única coisa que conta. Fino alla fine, força Juve.